Estamos diante de uma pintura do grande mestre polonês do século XIX, Jan Matejko, chamada O Astrônomo Copérnico, Conversas com Deus, realizada na ocasião do aniversário natalício de 400 anos do astrônomo. Foi no ano de 1473, na pequena cidade de Torun, na Prússia Oriental, hoje Polônia, que Copérnico veio ao mundo para tirá-lo do centro do universo, e com ele, o homem. Com o Sol no centro, o mundo que habitamos, a Terra, deixaria de ser o lugar privilegiado da criação divina. Estaria Deus nesta pintura a acertar as contas com Copérnico por tal afronta? Observemos com atenção. Atrás de Copérnico assoma a Catedral de Frombork, na Polônia, onde o mesmo serviu como cônego, ali cumprindo funções administrativas. Paralelamente às suas pesquisas no campo da astronomia, Copérnico estudou leis, teologia e formou-se em direito canônico na Universidade de Pádua, Itália. Mais do que membro do clero, Copérnico nunca fora excomungado por desafiar a crença tradicional. Na verdade, altos dignitários da Igreja incentivaram desde o início os trabalhos de Copérnico, entre os quais o manuscrito intitulado Commentariolus, Pequeno Comentário, com aprovação inclusive do Papa Clemente VII, onde Copérnico apresentou um esboço preliminar da sua teoria heliocêntrica. A teoria seria completamente abordada na obra sobre a Revolução das Orbes Celestes, o marco do início da Revolução Científica, cuja publicação veio a poucos dias da morte de Copérnico. A reação adversa por parte da Igreja de Roma, a teoria copernicana só teria início após este episódio com o Concílio de Trento, quando foram adotadas medidas para impedir a propagação da reforma protestante. Com o intuito de demonstrar zelo na defesa dos princípios e dogmas da Igreja, ideias e obras consideradas perigosas passariam a ser perseguidas. Quase um século depois da sua publicação sobre a Revolução dos Orbes Celestes, entraria no index dos livros proibidos. À vista disso, podemos concluir que, ao menos em vida, Deus estivesse do lado de Copérnico e teria tido com ele um diálogo indulgente. A verdade é que nesta pintura, Matejko mostra que Deus sempre esteve do lado de Copérnico. Este, que ao formular seu modelo matemático para o sistema solar, vivia em constante diálogo com Deus. Onde teria o Criador colocado a lâmpada que ilumina o universo, se não no centro? Perguntava-se Copérnico. E é no ponto mais alto da colina da Catedral, em Frombork, no mirante da Torre Rajowski, anexa à Catedral, que Copérnico, caído sobre um dos joelhos e banhado por um intenso e surpreendente raio de luz, está a receber de Deus a confirmação de sua hipótese. Ele tem aqui o seu momento de máxima clarividência e se assemelha aos santos em momentos de súbita iluminação. Nessa mesma torre onde se deu o diálogo retratado por Matejko, encontra-se atualmente em seu interior um pêndulo de Foucault, de 28,5 metros, experimento útil na demonstração da rotação da Terra, predita pela teoria de Copérnico e realizada pela primeira vez publicamente pelo físico e astrônomo francês Jean-Bernard Léon Foucault, em 1851, sobre a cúpula do Panteão em Paris. Espalhados ao redor de Copérnico estão seus livros e instrumentos científicos construídos por ele próprio. O objeto de madeira no lado direito é o triquetrum, um antigo instrumento astronômico também conhecido como régua paralática, usado para determinar a altura dos corpos celestes. Aos pés de Copérnico, vê-se o que parece ser um diagrama do astrônomo grego Aristarco de Samos, pioneiro do heliocentrismo, que 17 séculos antes de Copérnico descrevia um universo no qual o Sol encontrava-se em repouso no centro das órbitas circulares descritas pelos planetas. O diagrama ilustra os procedimentos de cálculos geométricos realizados por Aristarco na obtenção dos tamanhos e distâncias relativas do Sol e da Lua.
o único trabalho do astrônomo grego que chegou até nós. Concluindo que o Sol é muito maior do que a Terra e que ele está muito mais longe de nós que a Lua, Aristarco propôs seu modelo heliocêntrico num gesto de grande coragem intelectual. Copérnico, que conhecia a obra de Aristarco e do matemático grego Arquimedes, por meio de quem suas ideias são também conhecidas, resgata a teoria heliocêntrica de Aristarco em um gesto de semelhante coragem. Uma das razões pela qual a teoria heliocêntrica tenha caído no esquecimento por tanto tempo fora a ausência de qualquer observação de paralaxe estelar. Se a Terra se movesse em torno do Sol, as estrelas deveriam aparecer alterando um pouco suas posições relativas. Não se concebia, naturalmente, que as estrelas estão tão distantes que o efeito é inobservável a olho nu. Foi o que Copérnico defendeu ao escrever: a dimensão do universo é tão grande que a distância da Terra, conquanto apreciável em comparação com as órbitas dos outros planetas, é como nada quando se compara com a das estrelas. Copérnico impunha um compasso, talvez uma alusão a Arquimedes, cuja representação de compasso em uma das mãos é comum. Ao calcular quantos grãos de areia seriam necessários para encher todo o volume do cosmos, Arquimedes então se baseara no modelo heliocêntrico do universo. À esquerda de Copérnico, o diagrama do seu modelo do cosmos com o Sol no centro, orbitado por Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, todos envoltos pela esfera de estrelas fixas. Logo acima, lê-se a sua assinatura. Depois do diagrama, vemos uma lamparina, cujo desenho foi baseado numa lamparina da prisão da prefeitura de Cracóvia, do século XIX, pertencente a uma coleção particular do pintor, assim como a arca em estilo gótico do século XV, sobre a qual se apoia um dos livros. A pintura de Jan Matejko a mostrar o astrônomo Copérnico apanhado na escuridão da noite por um poderoso raio de luz divina resume, enfim, o pensamento registrado em um romance do escritor português Walter Ugumãe, onde se lê: no mapa de Deus, as coisas aparecem pelo admirável do engenho, a candura, a aventura da inteligência ou da intuição.